Em certo momento do seu livro A Barbárie, o filósofo francês Michel Henry diz a seguinte frase: volto ao exame da nossa modernidade e à questão da relação ciência-ética. E para dizer que não há, o que nem é uma crítica à ciência nem à ética, mas a simples constatação de que elas dizem respeito a diferentes domínios. Ética e ciência são duas instâncias de difícil interlocução, isso é um fato. Na história da humanidade, inúmeros são os episódios onde esses dois domínios tiveram muita dificuldade de se comunicar. Mas a que se deve essa dificuldade? O que Michel Henry quer dizer quando afirma que se tratam de diferentes domínios? Vamos tratar desses temas no vídeo de hoje. Sou o João de Castro, professor de filosofia. E aqui no canal Insights Filosóficos você encontra conteúdo de filosofia todos os dias. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e clica aí no sininho para receber notificações toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Bom, eu comecei te falando sobre a difícil interlocução entre os domínios da ciência e da ética. Eu vou te contar um desses episódios. Certa vez, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos conduziu um estudo para documentar a história natural da sífilis. O estudo de sífilis de Tuskegee, como ficou conhecido, foi um experimento científico que ocorreu entre 1932 e 1972 no Instituto Tuskegee, no Alabama, Estados Unidos. O estudo inscreveu 600 homens, incluindo 399 com sífilis e 201 sem a doença. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria. Hoje ela é uma doença curável, mas pode ter consequências graves se não for tratada. E por que esse episódio é considerado tão emblemático na história da ciência e da ética? Bom, o caso Tuskegee é considerado um dos maiores vexames éticos da história da ciência por dois motivos. Primeiro, porque os participantes não foram informados sobre o seu diagnóstico e jamais deram seu consentimento para participar da experiência. E segundo, e ainda pior, os participantes não receberam tratamento, mesmo depois que a penicilina se tornou amplamente disponível para tratamento da sífilis em 1943, quase 30 anos antes do encerramento da pesquisa. É isso mesmo que você entendeu, centenas de pessoas sofreram até a morte para que o estudo continuasse em andamento. Mas afinal, por que episódios como esse são tão frequentes no campo da ciência? Para compreender essa tensão entre ciência e ética, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como nasce a ciência moderna e como ela opera, que a gente chama de modus operandi. Bom, aquele mesmo autor que eu citei no início do vídeo pode nos ajudar aqui. Para Michel Henry, o mundo moderno é o de Galileu. É um mundo que é, no fundo, reducionista, materialista, que crê que o único saber válido é a física e as ciências que lhe estão ligadas. É um mundo que obedece a essa ideologia que identifica saber com ciência, que nega a existência de outro tipo de conhecimento. Bom, tem muita coisa importante aí no que ele disse. Vamos por partes. Primeiro, sobre Galileu. O autor afirma que o mundo moderno é o de Galileu. Mas por quê? Bom, Galileu é o fundador da ciência moderna. Para Michel Henry, Galileu cumpre o ato protofundador da ciência e de uma nova era da qual somos conscientes ou não herdeiros, na medida em que partilhamos largamente os seus credos. Mas qual foi esse ato? Esse ato consistiu na prática de uma redução, a redução galileana, e cuja natureza essencial é essa. O mundo em que vivemos, e o qual se trata de compreender, é constituído por corpos materiais extensos, situados uns ao lado dos outros, com formas e figuras determinadas. Em outras palavras, a ciência resulta de uma decisão intelectual formulada com clareza, cujo conteúdo é perfeitamente inteligível. É a decisão de compreender à luz do conhecimento geométrico-matemático um universo doravante reduzido a um conjunto objetivo de fenômenos materiais. E mais do que isso, a decisão de construir e organizar o mundo baseando-se de maneira exclusiva sobre esse novo saber, sobre os processos inertes que permitem dominá-lo. Bom, eu acho que numa tacada só a gente explicou o papel de Galileu no nascimento da ciência moderna, bem como a natureza reducionista e materialista dessa mesma ciência. Mas e a ética? Onde a ética entra nessa história? Exatamente, ela não entra. What? E por quê? Bom, o universo fechado dos números não é compatível com o universo moral. A redução promovida pelo olhar científico sobre os fenômenos da realidade deixa de fora a experiência humana, coloca em seu lugar apenas a representação matemática. A dimensão ética não tem caráter matemático. O ethos, em grego, diz respeito à morada do homem. A ética, enquanto disciplina, é uma reflexão sobre essa morada, mas não uma morada física, que
possa ser mensurada, calculada, mas como referência ao modo de ser do humano, sua dinâmica de ser. Uma reflexão sobre a condição humana. Aliás, a tarefa originária da ética era pensar ou repensar a eticidade da ética, tanto engajar-se em uma reflexão sobre o que nos coloca na posição de ter de escolher normas ou valores, conceitos que nem mesmo existem da perspectiva da ciência, pois foram colocados de fora durante a redução promovida pela própria ciência. Por isso dizemos que a modernidade, período que se inicia no século XVI, é marcada por uma interpretação lógico-matemática doente da totalidade do real. Não é exagero dizer que a ciência transforma a matemática na gramática que descreve a realidade. Reduz todo e qualquer fenômeno ao que pode ser medido, mensurado. Não à toa a razão ganha um status inteiramente novo nesse período. A razão deriva do latim ratio, que significa medida. A máxima hegeliana, todo o real é racional, expressa o vigor desse modelo de representação da realidade. Edmund Husserl, filósofo alemão, também identificou os problemas que teríamos a partir dessa redução promovida pela ciência. Olha que interessante essa passagem. Na urgência da nossa vida, ouvimos: essa ciência nada nos tem a dizer. Ela exclui de um modo inicial justamente as questões que, para os homens dos nossos desafortunados tempos, abandonados às mais fatídicas revoluções, são as questões prementes, as questões acerca do sentido ou ausência de sentido de toda essa existência humana. Heidegger, seu discípulo, também denunciava esse processo de matematização e seus desdobramentos. O cálculo caracteriza todo o pensamento planificador e investigador. Esse pensamento continua a ser um cálculo, mesmo que não opere com números nem recorra à máquina de calcular. O pensamento que calcula faz cálculos com possibilidades continuamente novas, sempre com maiores perspectivas e simultaneamente mais econômicas. O pensamento que calcula não é um pensamento que medita, não é um pensamento que reflete sobre o sentido que reina em tudo que existe. Bom, eu acho que ficou suficientemente clara a dificuldade de fazer ética e ciência se comunicarem. De fato, tratam-se de domínios inteiramente distintos da experiência humana. Cabe ressaltar que esse vídeo de natureza filosófica não busca soluções para o imbróglio. Não se trata de produzir um manual da relação que devemos estabelecer com a ciência e seus avanços, mas tão somente pensar suas múltiplas facetas, seu modus operandi. Talvez aí esteja a grande contribuição da filosofia. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!